Olá, eu sou sua amiga Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião? Entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre a Shekinah de Deus, a Arca do Concerto. Mas antes devemos falar do Senhor e das suas funcionalidades, verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome de Deus se chama Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve sequer um relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Maquidesh, Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. A construção da arca. No capítulo 10 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 2, diz assim: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faça uma arca de madeira. Naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. No capítulo 37 de Êxodo, no versículo 1, diz assim: fez também Bezalel, a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura era de 1,5 côvado, e a sua altura era de 1,5 côvado. Há um entendimento de que Moisés acompanhou dando as métricas da arca, mas quem construiu foi Bezalel. A presença de Deus encheu o tabernáculo. No capítulo 40 de Êxodo, do versículo 33 ao 35, diz assim: levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória de Deus encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória de Deus encheu o tabernáculo. Agora sim podemos dizer que a Shekinah de Deus estava na arca do concerto. Não basta só cumprir diariamente as atividades do tabernáculo, as cerimônias, mas também é preciso seguir a Deus, obedecer, seguir os seus mandamentos, porque senão o Senhor se retirará do meio de nós. Em Juízes 16, do versículo 21 ao 24, diz assim: então os filisteus pegaram nele e arrancaram seus olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. No capítulo 16 do livro de Juízes, do versículo 26 ao 30, diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que eu consiga palpar as colunas que sustêm a casa, para que eu me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres,
E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustentava a casa e apoiou-se sobre elas, com uma mão direita numa e com a mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os matara na sua vida. O Senhor não dá vitória. No livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 4, do versículo 10 ao 11, diz assim: Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé, e foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, juntamente com seu pai, quando soube a morte dos 2 filhos. Os filisteus devolvem a arca. Em 1 Samuel, no capítulo 5, do versículo 2 ao 5, diz assim: Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no mesmo lugar. E levantaram de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom havia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de sua mão estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. O poder da arca. Em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 10 ao 11, depois da morte de Uzá ter tocado na arca, Davi não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor, a casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Davi recupera a arca de forma correta agora. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, do versículo 1, diz assim: Davi também fez a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, e chamou Davi os sacerdotes Jadoque e Abitar, e os levitas Uriel, Azias, Joel, Semaías, Eliel e Abidanabe. E disse: vós sois chefes dos pais entre os levitas, santificai a vós e a vossos irmãos, para que faça subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que eu lhe tenho preparado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. A alegria no Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, do versículo 28, diz assim: e todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, com alegria, e ao som de buzinas e de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações onde o medo foi gerado nos nossos corações quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um preço muito alto com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos
todo o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossa vida para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé, o Deus que está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Glória a Deus! A importância do ID. No livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 a 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo, em 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor, ao padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no coração. Deixe agora o Espírito Santo tomar conta do seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, meu Pai, escutando a sua palavra, que é uma palavra de cura, libertação, ensinamento, e através dela que alimentaremos nossa fé. Deus amado, Deus querido, estamos no segundo dia da campanha de Obed-Edom de 3 meses, onde o primeiro mês se tratará o relacionamento, no segundo mês a prosperidade e no terceiro mês o espiritual. Então, Senhor, entra com a gente nessa campanha, nos fortalece, não deixe que alguém venha desanimar. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, a sua palavra foi pregada fielmente. Eu me humilho nos teus pés e clamo por essas pessoas, Senhor. Que mais pessoas venham para o seu reino, meu Pai. Deus amado, Deus querido, nos ensina como devemos agir, como devemos fazer quando nós ficamos nervosos com alguma situação. Deus amado, Deus querido, nos dê aquele espírito que quando o Senhor foi, o Senhor falou que precisava ir, porque senão o espírito não poderia vir, e que o Senhor deixaria para nós um espírito não que o mundo dá, mas o seu espírito, que é um espírito de mansidão, é um espírito de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio, de paciência, de amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos sinceros na Tua presença, Senhor. Criamos o nosso tabernáculo, colocamos
ali a arca, fizemos o nosso melhor para Ti, Senhor. Pai, começa a movimentar, Senhor. Deus amado, Deus querido, nos proteja, nos guarde no entrar, no sair, proteja nossos filhos, nossos netos, proteja nossos maridos, nossas mulheres, protejam a todos, Senhor. Proteja todos aqueles, meu Pai, que rogam por Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, abre a porta de emprego para aquele que está precisando, Senhor. Endireita aquele casamento, Senhor, que está por um fio, Senhor. Deus amado, Deus querido, ajude essas crianças a crescerem, meu Pai, contigo no coração. Deus amado, Deus querido, estamos confiantes nessa campanha de Obed-Edom e cremos que sairemos vitoriosos e melhor do que entramos. E assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém.